8 horas em ponto, eleições 2018, com o compromisso de levar ao eleitorado sergipano as propostas dos candidatos ao governo do estado. Hoje é o segundo dia em que a TV Atalaia Record TV abre espaço para a série de entrevistas com candidatos. O segundo a ser entrevistado por ordem de sorteio é Valadares Filho, do PSB. Bom dia, bem-vindo, candidato. E eu já começo esta sabatina falando sobre a necessidade que o estado de Sergipe tem de se reestruturar financeiramente. Caso seja eleito, quais serão as suas medidas para melhor administrar o dinheiro público e também recuperar o estado financeiramente? Bom dia. Tamiris, bom dia a todos os telespectadores. O estado passa por um momento administrativo financeiro jamais visto. É a pior crise da sua história. Inclusive, nós temos hoje índices econômicos extremamente negativos em relação a Sergipe. O que nós vamos fazer no início? E já vamos discutir isso na transição para termos um bom planejamento. Nós vamos fazer com que a gente tenha uma política de melhor gastar o dinheiro do povo. Fazer com que a gente distribua melhor a questão dos custeios. Hoje o Estado gasta muito mal, gasta muito errado. Existe muita mordomia na máquina pública. Isso tem que acabar. O Estado não suporta mais essa política arcaica do toma lá, dá cá. Nós vamos fazer uma regularização completa em relação a uma melhor distribuição do custeio, enxugar a máquina pública, vamos diminuir o número de secretarias, diminuir o número de cargos comissionados. É inadmissível o Estado ainda gastar 140 milhões de reais em cargos comissionados. Vamos acabar com essa política de você fazer com que essas nomeações sejam meramente políticas. Isso não faz com que os serviços do Estado tenham a eficiência que tanto o povo precisa. Então, nós vamos enxugar a máquina pública, regularizar uma melhor distribuição do custeio do Estado, enxugar também essa questão dos cargos comissionados e fazer com que a gente possa ter uma máquina administrativa que funcione melhor para o bem do cidadão. Outra pergunta que a gente vai pontuar agora é sobre uma pesquisa recente que foi divulgada na Folha de São Paulo, que aponta Sergipe, que está no ranking, né, no 21º lugar no ranking brasileiro em relação à ineficiência. E aí, quando eu falo ineficiência, 4 áreas aparecem lá. São elas: a área da educação, a área da saúde, a área da previdência e também uma outra área que foi mencionada na pesquisa, que é a área do legislativo. Qual é a sua posição sobre essas 4 áreas que merecem mais atenção do poder público e em relação a uma melhoria para que Sergipe apareça nas pesquisas em um ranking positivo? Sergipe não tem aparecido em ranking positivo em nenhuma área, infelizmente. Sergipe foi atrasado nos últimos 5 anos em todas as áreas, é isso mesmo, em todas as áreas. Nós somos o último, como você acabou de falar, em termos de competitividade, o quê? De atração de novos investimentos. Sergipe não tem uma política efetiva de atrair novos investidores. Nós temos uma legislação tributária muito atrasada, muito arcaica. Nós não temos uma política de um incentivo fiscal que não onere as contas do Estado e também não atrai novos investidores, porque se você atrai novos investidores, você gera emprego e renda para a nossa gente. Isso não acontece no Estado. Nós temos a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é um cabide de emprego, e não uma política pública de fortalecer a economia estadual. O que fazer isso? É gestão também, não tem segredo. É gestão. É um governo eficiente, moderno, que possa escolher as pessoas certas para os lugares certos. E tem independência necessária para isso. Por isso que formamos uma aliança que terá a independência necessária de fazermos um governo que foque os serviços do Estado, que foque a melhoria dos índices da saúde pública, que é uma coisa impressionante. A saúde pública está sucateada em Sergipe, politizada. Os hospitais regionais não funcionam, por quê? Porque são todas indicações políticas. Não priorizam o serviço para o povo, e sim o serviço para os eleitores daqueles que indicaram aquela pessoa para o hospital regional. Nós vamos acabar com isso. Os hospitais regionais serão bem geridos para o bem de todos os sergipanos, sem exceção. Vamos modernizar a distribuição de medicamentos. É inadmissível faltar medicamentos ainda nos hospitais regionais. Com tanto dinheiro, o orçamento da saúde é R$1 bilhão. Não falta dinheiro. O que falta é gestão, é governo com vontade política de levar um bom serviço à sociedade. Nós vamos levar um bom serviço de saúde à sociedade. Já no início do nosso governo também, vamos fazer uma auditoria completa na Secretaria de Estado da Saúde, em parceria com o Tribunal de Contas do Estado, com o Ministério Público, órgãos fiscalizadores que vão nos ajudar a verificar aonde parou esse dinheiro que não parou, logicamente, no bom serviço para a sociedade.
Outra pergunta, a gente observou recentemente, foi publicada uma reportagem em que menciona uma afirmação do senhor que diz que está estudando as carências de Sergipe. Quais são essas carências que o senhor, sob o olhar político, já observa e quais são as soluções práticas de plano de ação pontuais que o senhor pretende implementar caso seja eleito? Saúde é o principal problema que nós temos detectado nas nossas pesquisas qualitativas, nas nossas andanças com a população. Segurança pública, geração de emprego e renda e também problemas graves na educação. Você não investir na educação é você não investir nas futuras gerações. Vou começar pela saúde, que eu já falei alguma coisa, mas vou pontuar outras questões. Nós vamos desafogar o USE. O que acontece no USE é um verdadeiro absurdo. Inclusive, aqui a TV está lá e faz reportagens sempre em relação a esse absurdo que acontece no USE. Como? Vamos torná-lo um hospital verdadeiramente de alta complexidade, como tem que ser, e vamos construir um novo hospital regional da Grande Aracaju, com uma parceria público-privada, para que a gente desafogue o USE e tenha uma nova opção de um hospital de baixa e média complexidade para atender a população. Claro que nós teremos também uma fiscalização permanente do governo para que, através dessa parceria público-privada, a gente possa respeitar a tabela SUS, o Sistema Único de Saúde. Outra questão também muito importante em relação à saúde pública, nós vamos construir o Hospital do Câncer. Já foi gasto só com a terraplanagem 15 milhões de reais. É inadmissível que o governo do estado hoje chegue e diga, não vamos mais construir, não temos mais interesse. O que é isso? É o dinheiro do povo. Nós vamos construir. O Hospital do Câncer tem um alcance social muito significativo. Tem muita gente sofrendo com isso. E nós vamos construir, ao longo do nosso mandato, o Hospital do Câncer. Podem ter certeza disso. Em relação à segurança pública, que é um outro ponto gravíssimo. As famílias sergipanas, infelizmente, não têm mais a paz necessária. Não tem mais a paz de outros tempos. Como é que Sergipe se transforma no estado mais violento do país? Um dos mais violentos em todos os índices, seja de roubo de carro, de assassinatos, enfim, de sequestro, enfim, de tudo que você pode envolver a segurança pública. O estado de Sergipe tem índices que envergonham a todos nós. Eu encontro com pessoas por todo o Brasil que dizem, Valadares, o que está acontecendo com Sergipe? E nós vamos fazer o seguinte em relação à segurança pública. Nós vamos criar um comitê gestor da segurança pública. Um comitê ligado diretamente ao gabinete do governador, com a equipe que nós vamos nomear de segurança pública, com secretarias também com cunho social, de desenvolvimento social, de saúde, educação e outras que possam contribuir neste comitê para que a gente possa estabelecer metas, através de audiências públicas, em reuniões com a sociedade civil organizada, e essas metas serem cobradas semanalmente e pessoalmente pelo governador. O governo tem que ter a firmeza de enfrentar a bandidagem. Tem que ter uma política pública efetiva, não só na repressão, mas também na prevenção. E esse comitê será fundamental em relação a uma política de prevenção. Em relação à geração de emprego e renda, acabamos de ver uma reportagem, 178 mil desempregados em Sergipe, o verdadeiro absurdo, um dos maiores índices do Brasil. Por quê? Porque nós somos o último em competitividade, como já falamos lá atrás. Nós não temos uma política efetiva no Estado de parceria com o setor produtivo. Nós não temos um ambiente no setor produtivo que estimule a geração de emprego e renda. E não investimos em qualificação profissional. Nós vamos investir em qualificação profissional e teremos um diálogo permanente com o setor produtivo para que possamos ter um ambiente economicamente favorável para gerarmos emprego e renda. E em relação à educação, nós vamos encarar o analfabetismo. É inadmissível que Sergipe tenha o dobro dos índices de analfabetos da média brasileira. Nós vamos encarar isso de pé. Teremos um sistema pedagógico mais moderno nas nossas escolas. Teremos uma relação com os profissionais da educação muito sincera, muito aberta, de valorização, de melhoria nas condições de trabalho, para que a gente possa ter uma educação de qualidade e investir nas futuras gerações. Um ponto importante sobre a saúde em relação à realidade da Fundação Hospitalar. Muita gente preocupada em perder o emprego. O senhor tem algo planejado em relação a esse contexto, caso seja eleito? Eu tive uma reunião com representantes dos servidores da Fundação Hospitalar de Saúde e me comprometi em não só receber sugestões em relação a esse assunto, como também verificar com toda a nossa assessoria uma questão legal de dar a estabilidade. Nós vamos dar a estabilidade aos cerca de 7 mil servidores da Fundação Hospitalar de Saúde. O governo do Estado enviou um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, que provavelmente será votado
amanhã, informação que eu tive, espero que esse projeto de lei possa dar essa estabilidade. Até porque quem criou esse problema foi esse atual governo. E ele tem que resolver o problema que ele mesmo criou. Mas se o atual governo não resolver, nós, na nossa gestão, iremos resolver e daremos essa estabilidade aos servidores da Fundação Hospitalar de Saúde. Em uma declaração recente à imprensa, o senhor mencionou que repudia comportamentos políticos que se apropriam do poder econômico às vésperas das eleições com promessas de verbas milionárias. Qual é a sua posição, caso seja eleito, em relação à transparência, gestão do dinheiro público e também comportamento ético durante o período eleitoral? Olha, em relação à transparência, um dos pontos mais importantes do nosso programa de governo é justamente a transparência, o dinheiro do povo. O povo tem que saber como é que está sendo gasto o dinheiro da população. Nós teremos um governo extremamente transparente em relação aos gastos públicos. E a conduta ética é uma obrigação do homem público. Como o senhor pretende exibir essa transparência? Inclusive, no site do governo do Estado e publicidade que o Estado irá investir, nós iremos, com certeza, fazer com que a gente tenha essa transparência colocada permanentemente em todos os gastos. Na saúde, na segurança, na educação, enfim, em todas as áreas, para que a gente possa ter um governo que dê a satisfação necessária à sociedade como está gasto. Então, tudo será publicitado em relação a esses gastos públicos. E o eleitorado deve acompanhar de perto. Outra questão que a gente não pode deixar de abordar aqui nesse momento é em relação a saneamento básico e infraestrutura. Está triste para o cidadão dirigir as ruas de Aracaju, na capital, e também no interior. Qual é o planejamento do senhor, caso seja eleito, em relação à infraestrutura básica e saneamento básico, que é algo que são dois pontos que a população sofre bastante? Em Aracaju, infelizmente, a Prefeitura não tem feito sua parte, mas no nosso governo nós vamos nos colocar à disposição. Se a Prefeitura não tiver a competência de fazer, o Estado pode fazer uma parceria com a Prefeitura e ajudar em relação à pavimentação da nossa cidade. Em relação às rodovias estaduais, é vergonhoso, é vergonhoso. Estrada é desenvolvimento. E uma boa estrada, ela é a preocupação com a vida. É a preocupação com as pessoas, com os sergipanos. O Estado não tem isso hoje. Nós iremos reestruturar o DR. O DR está sucateado, não tem um planejamento de manutenção. A manutenção das estradas é um serviço básico de qualquer governo. E esse governo não consegue fazer nenhum serviço básico. Como também não paga em dia os seus servidores e os seus aposentados. Nós vamos pagar em dia os nossos servidores e aposentados. Mas as rodovias estaduais, o que nós vamos fazer logo no início? Todo um levantamento da situação mais grave em relação a essas rodovias. E vamos fazer a nossa manutenção. Infelizmente, tem algumas rodovias que serão reconstruídas. Terão que ser reconstruídas. E nós vamos reconstruir. Nós vamos fazer, Tamiris, até o primeiro ano, com que o Estado volte novamente a ter um poder de investimento com recursos próprios, que hoje não tem. Nós iremos ter uma responsabilidade fiscal muito grande no primeiro ano, para que a gente possa, já no final do primeiro ano, termos possibilidade de investimentos com recursos próprios. Como também iremos buscar muitos parceiros do governo federal, instituições internacionais, ou seja, financiamentos que não onerem o Estado, como foi onerado em relação a diversos investimentos que esse governo pegou por falta de competência administrativa. Enfim, as alternativas para que a gente possa ter estradas que tenham o trânsito normal em relação à preocupação com a vida, ao desenvolvimento, será uma obrigação cumprida pelo nosso governo. Gostei da ideia em relação ao diálogo, de justamente dialogar com o âmbito municipal, o âmbito federal. Porque são problemas pontuais que precisam ser resolvidos mesmo. Saneamento básico é vida, é saúde, é qualidade de vida. Agora, em relação, uma pergunta. O senhor sempre menciona que o senhor representa a mudança. Por que seria essa mudança? A mudança, Tamiris e telespectadores, não é só porque eu sou um jovem político e que, sendo eleito, se Deus quiser, seria o governador mais jovem da história de Sergipe. Não é isso. A mudança é justamente no comportamento, na forma de fazer. E termos um governo próximo das pessoas, cuidando da nossa gente. Um governo que acabe com essa política do toma lá da cá, que levou o nosso Estado ao fundo do poço. Acabar com essa política de termos uma gestão que não foque os serviços, que não valorize os nossos servidores, que não desenvolva o nosso Estado para gerar emprego e renda. A mudança é isso. A nossa candidatura representa um novo modelo de gestão. Um modelo de gestão que vai voltar a fazer com que o nosso Estado resgate a autoestima da nossa população. Sergipe tem jeito. E nós iremos dar esse jeito ao Estado de Sergipe. Com um governo independente, moderno, eficiente, com muito zelo ao dinheiro público, ao dinheiro de você, telespectador, que está aí. Isso é uma obrigação de qualquer governante, que infelizmente não vemos no atual governo, e que a gente tenha uma prioridade social significativa, cuidar das pessoas que mais precisam, não termos essa inversão de valores de hoje,
que o governo foca simplesmente na política, em trazer políticos para a sua gestão e não no bom serviço para a população. Essa será a nossa prioridade, cuidar da nossa gente, fazer com que o Estado novamente tenha uma viabilidade administrativa que desenvolva todo o Sergipe. Perfeito. As últimas considerações finais para a gente encerrar esse momento de eleições daqui a pouquinho. Sobre a área da educação, o senhor já mencionou, saúde, segurança pública, violência contra a mulher é um outro assunto que a gente gostaria de tocar em relação à prevenção. Sem dúvida. A minha vice-governadora é uma mulher muito batalhadora, muito guerreira, que também tem uma atuação muito forte em relação a isso, Silvia Fontes, e no nosso programa de governo, o combate à violência contra a mulher, ela está muito destacada em você profissionalizar ainda mais a delegacia de combate à violência contra a mulher, de estender esse trabalho, de dar um apoio político e estrutural para que esse trabalho tenha uma efetividade cada vez maior. Agora, o senhor tem 1 minuto para as considerações finais. Eu quero agradecer a você também, agradecer a todos que fazem a Record aqui em Sergipe, a TV Atalaia, por esse espaço democrático. É dessa forma que nós temos a única oportunidade de levar à sociedade sergipana aquilo que pensamos sobre o futuro de Sergipe. Nós estamos debatendo o futuro do nosso Estado. É muita responsabilidade. E eu sei que eu carrego essa responsabilidade nas minhas costas, como jovem político de 37 anos, que me coloco à disposição para governar Sergipe no momento em que nós atrasamos os nossos índices em todas as áreas. Mas nós vamos consertar o Estado de Sergipe com muita determinação, com muito foco. E eu peço a vocês, sergipanos, apenas uma oportunidade, assim como outros já tiveram. Bem ou mal deram a sua contribuição e outros não deram a sua contribuição. Mas agora é um novo momento da política. E com essa oportunidade que o povo de Sergipe vai nos dar, nós iremos transformar um novo Sergipe para a nossa gente. Muito obrigado. A gente agradece a sua presença, a sua participação aqui na TV Atalaia Record TV, jornalismo com transparência, com credibilidade, abrindo espaço para que os telespectadores conheçam a todas as vertentes dos candidatos a governador, porque daqui a 4 anos a gente vai colher os resultados e também acompanhar tudo que é dito na prática. Assim a gente espera. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês.